Fazer política no Brasil, um país marcado pelo radicalismo, extremismos, e às vezes, é claro, se rotula muito o homem público. Algumas vezes não se está errado, outras vezes se erra feio. Mas a vida pública no Brasil é um desafio. Muitos começam muito cedo no movimento estudantil. Dizem que política, segundo Max Weber, é vocação. Alguns têm vocação, outros fazem disso sua profissão. Tem quem tem vocação e também é um bom profissional na política. Mas hoje nós vamos conhecer a história de uma pessoa incrível na política. Beto Vizzotto. Beto Vizzotto é prefeito de Paraíso do Norte. Você fala, mas até aí, qual que é o segredo? Ele está no 4º mandato de uma cidade pequena do interior do estado. Mas quando você pensa, né, quais são os grandes dilemas de uma cidade pequena, é interessante conhecer o personagem do homem público que está à frente desse município e que tem uma história fantástica. Por isso, nosso podcast Me Fala de Você, nós vamos conversar com Beto Vizzotto. Beto, obrigado por aceitar o meu convite, obrigado por estar aqui. Bacana, eu que agradeço, Gilmar, de poder estar aqui hoje conversando um pouquinho com você, conversando com toda a galera que curte o seu podcast aí. É um prazer falar um pouquinho da minha cidade, da trajetória. São muitos anos de Partido dos Trabalhadores, acho que vai ser bacana a gente conversar aí. E essa é uma questão, Beto, que eu queria começar, que eu estava conversando com o Beto antes do nosso podcast, de gravar, e já deveria ter gravado, porque foi fantástico ouvir ele. Você tem uma história interessante, você é de Paraíso, você é de Paraíso do Norte, mas você saiu de lá. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Todo mundo que nasce numa cidadezinha pequena, você que é o prefeito de uma cidade dessa sabe, é muito difícil reter jovens. Jovens, quando estão numa cidadezinha pequena, sonham em ir para uma cidade maior. E você foi. Fez universidade fora, né? Trabalhou fora e voltou. Eu queria que você contasse para a gente essa história. Como é que é isso? Você nasce na cidade, sai dela e volta. Como é que é isso? Veja, Gilson, é uma trajetória um pouco diferente. Mas assim, eu sou nascido em Paraíso, minha família são pioneiros na cidade. Meu pai veio do Rio Grande do Sul, minha mãe de São Paulo, se conheceram ali. E eu nasci ali com a limitação de estudo, né? Eu estudei ali o ginásio, vim fazer o colegial em Paranavaí, aqui em Paranavaí, no colégio estadual. Depois eu segui para Maringá, estudei 2 anos em Maringá e fui fazer a universidade fora. Naquela época poucos tinham oportunidade de fazer faculdades públicas, né, ou federais. Estudei na UFSC, extremamente concorrido, Santa Catarina, e uma dificuldade muito grande, né? E me formei, voltei para Maringá, trabalhei um período em Maringá e depois, dada a conjuntura, as circunstâncias da vida, eu montei uma empresa e voltei para a minha cidade natal, uma cidade que eu você voltou para ser empresário na sua cidade? Eu voltei e construí uma empresa, né, de distribuição de fertilizantes. Você é formado em agronomia, né, Sou Beto? formado em agronomia, fiz pós-graduação na UEM, escola pública também, né, fiz em planejamento e desenvolvimento agrícola, e com essa bagagem eu retornei para a minha cidade, tive meus filhos lá. Ter filho em cidade pequena tem suas vantagens também, é mais tranquilo. Agora tem um aspecto que eu queria que você falasse que você não falou. Você foi universitário, você estudou na Universidade Federal de Santa Catarina, a tua graduação, você estudou na UEM também, mas você sempre foi uma pessoa ativa na política universitária. Sim, eu fui para Maringá, onde eu comecei a ter contato com a política, né, em plena ditadura militar, 77, 78, e vi toda aquela agitação da política. Quando eu fui a Florianópolis, que eu fui fazer a faculdade, primeiro eu comecei na engenharia elétrica, depois transferi para agronomia, fiz vestibular, mas naquela agitação da ditadura militar. Participei dos atos, né, quando o João Figueiredo era presidente, que teve... As diretas já, lembram? A direta já foi posterior, foi 84. 79 foi que o Figueiredo foi a Florianópolis, teve uma manifestação muito grande, vários estudantes presos, amigos meus presos pela Lei de Segurança Nacional. Então eu me envolvi na política, no movimento estudantil e na vida partidária. Nós, naquele período, começamos a construir o Partido dos Trabalhadores. Então eu sou do movimento pró-PT, que se organizou e organizamos o PT em Santa Catarina. Participei ativamente da vida política lá. Roberto, vamos continuar essa história. Só quero fazer um parênteses, que você falou uma coisa que me dá muita curiosidade hoje, né? Você é um homem com mais de 60, você vivenciou tudo isso na política, você era jovem, você era um garoto e estava lá batalhando. Hoje a gente olha para os jovens e você olha para a política. Bem rapidinho, eu queria que você me respondesse para depois voltar para a sua história. O que mudou na tua percepção como homem público
das lideranças que foram construídas como você, independente de direita ou de esquerda, né, mas que vieram de alguns movimentos, e das pessoas hoje que me parecem diferentes e distantes dessa atuação, dessa coragem da luta pública, de brigar por um ideal? A sociedade mudou bastante, né? Então tem um desencanto hoje muito grande com a política. Mas eu vejo assim, nessa década de 70, você tinha um inimigo comum, que era a ditadura militar. Então, todo o leque político, seja de centro, os democratas tinham um inimigo comum, e isso fortalecia essa participação popular e tal. Então, assim, eu acho que um pouco é isso, né? A sociedade também mudou. Hoje, a questão individualista, ela fala muito forte, né? As pessoas se preocupam muito com elas mesmas, né? As grandes causas sociais são trocadas por vontades particulares. São colocadas meio de lado, né? Mas isso não me contaminou, né? Ao longo de toda essa trajetória, eu sempre tive clareza de onde eu vim, o que eu consegui, o que eu tive de coisas boas na minha vida, e eu acho que a gente tem que lutar para que as outras pessoas tenham acesso, tenham um fim, uma diminuição da desigualdade social. Isso sempre norteou a minha vida, né? Agora você estava falando que você voltou para Paraíso, montou uma empresa e você tocou sua vida lá. Você voltou aparentemente para ter uma vida como empresário, que teria sua família. Não sei se você era casado, porque a sua esposa também participava do movimento estudantil, mas constituir uma família e viver. Mas pelo jeito deu a coceira e você voltou a ser homem público da sua cidade. Como é que foi essa trajetória de empresário, né? Você virou um pai de família e depois você volta à vida pública? Eu me casei, né, em Maringá, uma companheira de longa data, que era de Florianópolis, e fui para Paraíso por uma conjuntura. A empresa que eu trabalhava entrou em dificuldade, eu montei uma empresa lá. Mas mesmo, né, construindo a minha família lá, tive 3 filhos lá, eu continuei na vida partidária, né? Então, assim, você sempre foi filiado a partido? Sempre, né? Eu fui da executiva do PT na década de 80, na década de 90 também fui do diretório estadual. Então eu continuei com uma vida partidária, mas não na pública, em cargos eletivos. Mas em 2004, né, aí eu me desvencilhei de alguns afazeres que eu tinha e comecei a militar, a me candidatar. Fui vice-prefeito de 2004 a 2008, depois prefeito de 2008 a 2016. Elegemos nosso sucessor lá em Paraíso, também do PT, e voltei agora em 2020, né? Seu 4º mandato. O 3º mandato, e agora 2024 me reelegi para o 4º mandato. Agora a grande questão que não quer calar você sempre foi atuante, sempre teve ligado ao partido, sempre teve uma atuação política. Entre isso e querer ser prefeito, eu calculo que tem aí uma diferença, né? A gente pode estar num partido, está querendo defender uma causa, mas se lançar na vida pública, ser o homem público, buscar um voto, buscar ser eleito, em uma cidade como Paraíso Norte, é diferente. É uma cidade pequena, é um município que tem suas carências. Como é que foi isso? Existiu um movimento? Beto, vamos lá, vamos ser candidato? Ou você construiu esse ideal? Como é que se sai para a vida pública numa cidade pequena, Beto? Veja, o que me norteou sempre é que eu aprendi isso na minha casa, depois aprendi com o Lula, que você precisa trabalhar para que você tenha um país mais justo, menos desigualdade. Então eu sempre tive esse pensamento e trabalhava partidariamente. Mas em 2004, o partido já existia lá, tinha vereadores, e me convidaram para compor uma chapa de vice-prefeito. E eu entrei, e nesse período foi o primeiro governo Lula, tá certo? E a gente conseguiu, via governo Lula, trazer muitos benefícios para a cidade, muitos investimentos para a cidade. E isso me credenciou. Os 2 primeiros mandatos em Paraíso do Norte, eu fui candidato único do PT, que é uma coisa rara, né? As pessoas ter candidatura única do Partido dos Trabalhadores. Então, os 2 primeiros mandatos, a gente, nessa janela de oportunidade do governo Lula, de projetos importantes, nós trabalhamos muito como vice, e depois de 2 mandatos de prefeito, a cidade cresceu, né? Teve uma melhor distribuição de renda, teve avanços significativos, e isso, eu acho que essa entrega
que teve para a população de Paraíso, que permitiu a gente continuar, né? Estamos no 5º mandato consecutivo. Uma cidade como Paraíso, qual é a base econômica dela? É o agronegócio? Basicamente é o agronegócio, né? É diversificado, mas é o agronegócio. Tem uma indústria de carnes, né? Um abatedouro de frangos grande, tem uma cooperativa com 126 associados que produz açúcar, etanol, energia, mas ela é diversificada, tem soja, tem milho, tem outras culturas também. Então a base é o agronegócio. Mas então hoje os trabalhadores, a população mais humilde, ela trabalha toda ligada ao agronegócio, ou por exemplo numa grande abatedouro de frango, ou numa cooperativa. Isso, essa é a base industrial. O comércio é forte também na cidade, tem a indústria de confecção também, tem uma parcela significativa. Então, assim, é uma cidade diversificada. A gente vive há tempos aí, Paraíso tem sido destaque na geração de empregos em toda a região de Maringá, né, no CAGED. A gente sempre está em primeiro, segundo. A cidade tem crescido? Tem crescido. Na década de 80, depois das geadas, ela chegou a ter 8 mil habitantes, né? Hoje ela está com 14 mil habitantes, né? Então ela cresceu bastante. A atração é emprego? Atração é emprego. Atração é emprego. A cidade, eu digo hoje que nós estamos numa situação de pleno emprego na cidade. Você tem ofertas de emprego diariamente na Escola do Trabalho e você faz entrevistas, né? Tem 50 vagas, 60 vagas, consegue contratar 8, consegue contratar 10. Então, assim, a cidade, ela teve, né, a gente atua forte nessa questão de formação de mão de obra também. Então, a cidade está num momento de crescimento e num momento de desenvolvimento. Curiosidade pura, Beto, como é que se faz política numa cidade de 16 mil habitantes? 14, né? 14 mil habitantes. Como é que se faz política numa cidade de 14 mil habitantes? Porque é uma cidade pequena, mas 14 mil pessoas é um número significativo de pessoas. Só que é o corpo a corpo, ainda aquela política tradicional, de você sair na rua, abraçar, apertar. A política mudou muito, né? Esses últimos períodos aí, você falou, né? Uma sociedade que está muito dividida, muito radicalizada. Eu falei, 2 eleições, eu sendo candidato do PT, fui candidato único, né? Agora, né, nos últimos mandatos, depois do fenômeno da extrema-direita, ficou difícil, ficou mais complicado fazer a política. Mas a política ainda é assim, no corpo a corpo, nas visitas, mas a rede social tem um papel extremamente importante. Hoje também. Isso é uma coisa importante mesmo na nossa cidade de 16 mil habitantes. Com certeza. A última eleição foi muito focada em redes sociais, mas aí entra toda essa radicalidade, né? A questão de fake news, a questão de agressões, mas ainda o corpo a corpo é fundamental. Você não é prefeito analógico? Não, eu sou digital. Mas as pessoas falam, você não foi na minha casa. Olha, ainda tem aquela coisa tradicional. Tem tradicional, e eu cobri quase a cidade toda. Claro que eu não visitei todas as casas, mas eu fui em todos os bairros, andando, conversando com as pessoas, ouvindo, porque a eleição ela não é só para você pedir o voto e ganhar a eleição, é para você conhecer mais de perto, porque no dia a dia você não consegue rodar a cidade toda. Na campanha, sim, você vai, você vê, você escuta as pessoas, né? Às vezes você está com uma ideia e você escuta que não é aquilo. Então, assim, é importante esse período eleitoral, além, claro, da questão da política e tal, mas também para você, né, ter um contato maior, conhecer mais a sua realidade. Roberto, numa cidade como Paraíso do Norte, que eu calculo que quer também, é um pouco o padrão, a condição de muitas cidades brasileiras, no Paraná principalmente. Qual é a principal carência, Beto? Você que tem aí 4 mandatos, está no teu 4º mandato. Você conhece a cidade como ninguém. Né? Qual é a maior carência que a população tem? São dois problemas básicos hoje, né? Na minha cidade e eu acho que na grande maioria delas. A saúde e a segurança pública. Isso Na educação, por exemplo, a gente, ao longo desses anos, conseguiu fazer uma coisa maravilhosa, né? Nós não temos nenhuma criança acima de 6 meses de idade fora da educação infantil. Todas. Não tem ninguém na fila. Então, os pais que trabalham têm que deixar seus filhos tranquilos. E numa escola, o Gilson, que, né, eu posso falar, é de excelência. Porque nós temos 5 centros de educação infantil, todos com ar-condicionado em todas as salas, professores que ganham do piso acima, nós estamos dando reajuste acima do piso da educação, a alimentação de excelência, a gente compra da agricultura familiar, eu coloco quase o dobro do que vem do PNAE, eu coloco de recurso livre para ter alimentação de excelência nas nossas escolas, e nós vamos chegar até o final do ano com 100% do ensino fundamental 1 em tempo integral. Só vai ficar fora do tempo integral no fundamental 1
as crianças que não querem, que a família não quer. Eu quero que meu filho fique meio período, depois vai fazer formal inglês mesmo, e tal, e vai fazer outra coisa. Nós vamos agora, com a construção da ampliação de um centro de educação, vamos colocar 100%. Então nós vamos ter 100% do ensino infantil, universalizado de 6 meses acima, em tempo integral. E vamos ter 100% do ensino fundamental 1 em tempo integral em escolas de qualidade. Então a educação está resolvida. E isso tem alguma repercussão, Jabeto? Você consegue notar da Paraíso do Norte sem essas medidas e depois? Retém-se mais jovens na cidade? Sem dúvida, sem dúvida. Você tem essa criançada que está lá o dia inteiro na escola, bem alimentada, com educação em tempo integral, com variação de atividade, não só a aula, mas as crianças gostam de ir na escola, as crianças, você percebe que essa criançada vão ser outros jovens. O que a gente precisava é que não tivesse esse descompasso, que a hora que essas crianças chegaram no Fundamental 2, ela tivesse a continuação, o Estado fornecesse ensino integral. Você tem gente que acredita muito em educação. Eu acho que o que transforma mesmo a vida das pessoas é a educação, né? É essa criançada que não vai ser mais cortadora de cana, que não vai ser mais, né, cortador de frango, que ele vai ter uma... Eu não vou repetir o que meus pais fizeram, eu posso melhor, eu posso ir além, eu posso fazer mais. Pode ir melhor. Então eu acho que isso que de fato resolve. Então, essa situação, para nós, está resolvida, e eu acho que no país como um todo ela avançou. A saúde ainda não se recuperou. Quando você fala do atendimento médico, do remediativo, ou você fala também do saneamento básico, do preventivo? Então o saneamento é uma situação que está evoluindo ainda. Quando eu entrei, 0 de saneamento na cidade. Hoje nós estamos com 84% e só não chegamos a 100% ainda porque com essa política de privatização da Sanepar está difícil a Sanepar fazer investimentos, né? Me parece que o projeto do governo é privatizar e a gente não está conseguindo fechar o restante da cidade com saneamento. Mas é isso, o SUS também, né? Com toda... Você se recorda, né? Quando tinha CPMF tinha 40 bilhões a mais no SUS. Quando perdeu isso, o governo, mesmo o nosso governo, o presidente Lula, está avançando, mas não conseguiu recuperar. Então ainda tem, e depois agravado pela pandemia, tem uma dificuldade, né, em algumas áreas. Então a saúde básica, ali, o centro de saúde, né, a UBS, está sensacional, está tudo certo, né, médico o tempo todo. Tem profissionais de saúde hoje? Porque cidade pequena é aquela coisa, o profissional de saúde olha meio de lado, para que eu vou lá? Tem quase 12 médicos hoje atuando entre os que estão na UBS, eu construí uma UPA provisória, estou terminando uma UPA definitiva, mas ainda tem uma fila, tem um gargalo ainda na saúde, né, principalmente consultas especializadas, cirurgias, que o governo está fazendo um esforço agora. Mas, por exemplo, então, Paraíso tinha um hospital particular, fechou. Nós montamos uma UPA, e a UPA, você sabe, ela tem a sua limitação. Então, muito paciente tem que vir para Paranavaí, tem que ir para outras cidades. Então, ainda a saúde, ela tem uma demanda ainda. Essa dependência de cidades maiores, porque quer queira que não, a cidade maior acaba tendo uma influência muito grande. Hoje é a política do governo federal e mesmo do governo do estado, ter hospitais, né, em polos regionais e nas cidades menores é UPA ou a saúde básica. Mas é um desconforto, né, para a população ter que se deslocar ou ter que aguardar a fila para fazer os seus exames especializados. Nós estamos fazendo um esforço muito grande, claro, com o governo do estado. O Beto Preto é um parceiro nosso, nos ajudou, nos financiou a construção da UPA nova, que eu acho que a gente termina até a metade do ano. Mas ainda, voltando à sua pergunta, a saúde é um gargalo. E a segurança pública? Porque... É difícil conseguir um aparato de segurança para a cidade pequena? Veja, porque a segurança pública especificamente, a Polícia Civil, a Polícia Militar, é a atribuição do Estado, do governador. E você tem visto uma diminuição gradativa ano a ano do contingente de policiamento. Então, assim, nós estamos tendo Paraíso, por exemplo, quando tinha 8, 9 mil habitantes, chegou a ter 17 policiais na cidade, né? Hoje, com 14 mil habitantes, tem 6. Diminuiu. Só que é assim, né? É 6, mas eles trabalham 12 por 36. Então, é 2 policiais que ficam na cidade, né? Ficam 12 horas. É muito pouco. Né? Então, assim, você tem e o investimento ainda em tecnologia ainda está pequeno. Nós vamos começar... monitoramento por câmera. Por câmera. Então, assim, ainda é um problema de segurança pública. Agora, me parece que o governo está mudando um pouco o foco, né? E eu acho positivo.
que não é só endurecer penas, né? Você tem que ter, de fato, essa questão dos celulares das cidades grandes. Para isso quase você não tem isso, mas cidade grande hoje o cara não pode andar com o celular na rua, porque... Perigoso. Então, assim, a segurança pública ainda é um gargalo também. Agora está tendo um plano nacional, os estados estão aderindo, eu espero que melhore um pouco. Mas eu vou te fazer uma pergunta sobre isso, né? Sobre segurança e, ao mesmo tempo, as grandes demandas da população e a figura da prefeitura, né? A figura do prefeito. As prefeituras buscam muito recursos fora. Você precisa ter apoio de deputados, você precisa ter uma boa relação com o governo do estado. A política na cidade pequena é uma política de gestar os problemas, mas ao mesmo tempo ter carência de recursos. Como é que é negociar? Você que é o cara que participou do movimento estudantil, está num partido que está no governo, mas tem uma grande oposição, e está no estado mais conservador. Eu imagino o exercício da sua política. É uma coisa complicada, Beto? Ô Gils, cara, eu só posso estar feliz e agradecer. Nós temos uma situação hoje muito confortável na prefeitura. Nós conseguimos muitos investimentos. Assim, então eu dialogo muito fora do partido, né? Então eu tenho uma boa relação com o governo do estado hoje, com todas as críticas eventuais que eu tenha ao governador Ratinho em alguns setores, mas eu tenho sido muito bem atendido pelo governo do Paraná. Então eu dialogo com os deputados da base, não só os do PT, mas os da base do governo. E hoje o investimento passa de 30 milhões de reais, o investimento do governo do estado em Paraíso do Norte, que estão acontecendo, estão terminando. Maior que a média dos outros municípios. Com certeza. Temos um bom diálogo com o governo federal, né? Através da agora ministra Gleice Hoffmann, do deputado Zeca Dirceu e o deputado Enio Verri, que foi meu deputado por anos, e agora está na Itaipu. Então, eu trabalho em 3 focos de investimentos externos da prefeitura, o governo federal, vários projetos, vários ministérios, as emendas parlamentares. Então, assim, emenda parlamentar hoje, Ricardo Barros nos ajuda, Luciano Dutti nos ajuda, Zeca, o Elton Welter, o Luciano Dutti. Então, é uma fonte grande de investimentos em emendas federais, o senador Flávio Arnes, o próprio senador Euriel Visto, e investimentos do governo do estado, né? Várias secretarias que têm nos atendido muito bem, a Secretaria da Agricultura, que era o Natalino, agora é o Márcio Nunes, que era do turismo, foi para lá, mas entrou o Paranhos do turismo, que é de Paraíso do Norte, já está nos atendendo muito bem, e a Itaipu Nacional, porque o Enio está fazendo um trabalho excelente lá, tem investimentos, eu tenho ajudado, inclusive, não só Paraíso, mas tem trabalhado na região noroeste, porque a Itaipu, durante muitos anos, só irrigou os 56 municípios lindeiros ali, e agora ela passou a atuar no estado todo. Então eu tenho gestionado muito junto com o Enio, visitado muito lá e defendido recursos para toda a nossa região noroeste, que sempre foi muito esquecida. E tem dado certo, o Enio tem sido muito positivo. Ô Beto, eu vou te fazer uma pergunta de curiosidade pura. Quando a gente está no movimento estudantil, quando a gente está entrando no partido, a gente está debatendo as coisas dentro do partido, a gente tem uma vontade louca de mudar as coisas, de fazer as coisas serem diferentes. Então, existiu, calculei, um Beto lá no início da juventude dele, um idealista, que sonhava em ver grandes transformações no Brasil, a luta contra o autoritarismo e tal. Aí veio o Beto prefeito. 4 mandatos, vida prática, debates, conversas, acordos, tem que ir lá negociar com a oposição. Qual foi a grande diferença? Se o Beto, esse homem maduro, experiente, homem público, fosse conversar com aquele jovem lá de trás, o que você diria para ele? A gente aprende muito, né, com a idade, né? Dizem que o diabo não é que ele é inteligente, é que ele é velho, por isso que ele é... Verdade. Ele cria assim... Mas assim... ele sabe do que está falando. Eu acho que a experiência nos ensina muito, mas eu acho que você não pode perder aquela indignação, aquela coisa de querer mudar a vida das pessoas, querer transformar. Só que, às vezes, não é na forma e na velocidade que você quer. Então, assim, eu sou um admirador do Lula, né? O governo hoje está muito aquém do que a gente esperava, mas a gente sabe que não é assim, né? O cara não vai entrar... O Ciro falava assim, não, eu vou entrar e vou mudar tudo numa canetada. Besteira, não dá certo. Então, assim, às vezes a prudência, né, nos traz a importância de sentar, dialogar, porque o excelente é inimigo do bom. Porque se você for querer só aquilo, não, eu só quero se for assim, você às vezes não consegue nada. Então, essa situação a idade nos ensina que às vezes não adianta você ficar batendo na parede de frente, às vezes você tem que contornar, às vezes você tem que... Ela te ensina também que a gente tem mais que ouvir do que falar, Beto? Eu acho também que
ela nos ensina a poder escutar um pouco mais. Por isso que eu falei para você que na época da eleição é importante, porque você vai ouvir, porque às vezes você está falando, não, eu tenho que fazer isso aqui no bairro e tal, a hora que você vai conversar com a pessoa, ela fala, prefeito, mas ó, a gente... Não é bem isso. Não é bem isso, tem outras coisas mais importantes e tal. Então, assim, eu acho que é isso mesmo, mas aquela chama ainda está acesa de querer Você ainda gosta da política? Eu gosto da política e acho que a gente tem que ampliar ao máximo, tentar distribuir renda. Vamos dizer que você acha que política é vocação. Eu acho. Nem todo mundo serviu para ser um homem público. Por exemplo, na minha casa, meu pai foi presidente da Câmara 2 vezes, meu irmão já foi prefeito, então certo. Eu aprendi na minha casa já, antes de aprender na universidade. O seu irmão foi prefeito de Paraíso? Meu irmão foi prefeito de Paraíso também. Que legal, então tem uma tradição de família. Tem uma tradição já na família, né? Embora meu pai fosse mais... Ele era de um partido conservador, mas ele tinha uma política de distribuição de renda, achava que tinha que dividir mais, que tinha que... Ele foi sem terra também, né? Veio lá do Rio Grande do Sul, porque eram 14 irmãos que moravam numa propriedade de 3 hectares. Nossa. Então, quando faziam 18 anos, tinha que caçar o seu rumo, né? Mas eu aprendi muito lá também e acho que... O seu pai veio daquelas famílias italianas, agrárias. Isso, agrárias. 14 de irmãos. Vinhos, que você tem o minorato. O minorato mais novo fica para cuidar da família e os mais velhos vão trabalhar. Vão saindo, né? Porque minha avó ficou viúva muito cedo. Então ela tinha 14 filhos e... sozinha para cuidar. E não tinha como ficar com a propriedade mesmo, era meio que uma regra, né? Vai crescendo, vai indo embora. Vai indo embora, né? Então, assim, mas eu acho que é vocação mesmo, né? Você ter compromisso, querer fazer as coisas, querer melhorar a vida da população. Agora tem uma coisa engraçada. Também, mas tem coisa muito, muito bacana. Agora, uma coisa que eu ia te perguntar, a tua esposa era atuante também, você conhecia ela em Florianópolis, ela também era, né? Desse tipo de movimento. Pai e mãe desse tipo de movimento. E os filhos não quiseram. Como é que foi? Você não deixou um herdeiro político? Tipo... Pois é. Vai ter um sobrinho que está assumindo isso. Está bem no caminho. Não, meus filhos sempre também tiveram uma formação muito humanista, eu fico muito orgulhoso deles, são todos excelentes profissionais, mas nenhum quis seguir na vida política. Né? Não. Eles chegavam a te fazer crítica, tipo, pô pai, para com esse negócio, esquece isso, para que de novo? Ah, sim, né? Nessa última eleição foi unânime. Não, já tá bom, você já deu tua contribuição, chega, né? Não, mas tem bastante Mas coisa. Aí você enfrenta ele e fala assim, mas eu vou me lançar assim mesmo. Não, na conversa, né? Porque eles veem a entrega que a gente está fazendo, como é que a gente está melhorando a vida das pessoas. Nós vamos agora começar mais 124 casas, ao longo dos mandatos vamos entregar 600 casas populares na cidade pequena do Porto de Paraíso. Então, eles percebem isso e claro, reclamam porque você tem menos tempo para ficar com a família, você não consegue ficar o tempo que você acha que deveria ficar, mas tanto a minha a sua esposa parece compreender mais, porque ela já tem... ela é sua grande aliada nessas coisas? Sim, ela sempre me... Ela fala, vai lá, tudo bem. Me ajuda, né? Dá uns conselhos. Ela é muito lúcida nessa questão da política, né? Fala, não é assim e tal, então ela me ajuda muito. E a molecada acabou se distanciando, foram para fora, mas... também eles me dão suporte. Quando você fala de política, e eu queria falar um pouquinho da política hoje no Brasil, a tua experiência, né? Você tem um histórico de política atuante, né? Num partido, né, que alguns tendem de esquerda ou fazem críticas a isso, mas que você colocou muito bem, é preciso dialogar com todas as frentes, né? A política brasileira, você que está aí atuando desde a década de 70, 80, ela melhorou ou piorou, Beto? O cidadão brasileiro, que a gente sempre sonhou em ser combativo, ser consciente, ocupar os seus espaços, lutar pelos seus direitos, ele está acontecendo? Ou a gente ainda tem muito a fazer, na tua opinião? A política piorou muito, eu acho. Piorou muito. Piorou. Você vê, eu sou uma pessoa que dialoga, eu sou uma pessoa hoje que estou no 5º mandato, mas hoje... Eu não gosto muito do termo de polarização, né? Porque polarização sempre prevê 2 polos. Nós temos um polo da extrema-direita e o Lula não é o outro polo. O Lula faz um governo de centro hoje. Não faz um governo nem de esquerda, sei lá, vamos dizer centro-esquerda. Então, para você, hoje não tem uma esquerda no poder? Não. Você não vê o seu partido como um partido de esquerda? Nós estamos no governo, mas é um governo de conciliação. Se você pegar lá, a maioria dos ministros não são da esquerda, são do centro, né? Alguns até...
Tem vários ministros do União Brasil. União Brasil é um partido de direita. Já te chamaram de comunista, essas coisas? Já, não, isso, né? E agora não sou eu que sou comunista. Qualquer pessoa que discorde, né, do autoritarismo, da extrema-direita, já vem a pecha de... Estão batendo até no Mourão, você está vendo agora? Sim, eu vejo isso. Eu Mourão, acho ridículo. Vice do Bolsonaro, do PL, e os caras xingando ele, que ele está fazendo o jogo do comunismo, que ele é de esquerda. Então, assim... É difícil saber de onde as pessoas tiram essas ideias. Piorou, né? Porque, assim, você está fazendo... Porra, olha só, né? Essa questão da educação que eu falo de Paraíso Norte é uma coisa maravilhosa. Mas um tempo atrás eu era acusado de, não, quer fazer banheiro unissex, é coisa de identidade de gênero. Então, não existe isso. Falei, vai na escola, vai lá ver. As pessoas não vão na escola, né? Não tem banheiro. As pessoas falam do que não conhecem, a grande maioria fala do que não conhece. Então fica assim, as pessoas, né, alimentadas por fake news e tal, perderam um pouco a razoabilidade. É mais difícil fazer política assim. Numa cidade pequena, por exemplo, se você ajusta, tem muito do mundo digital. A cidade é pequena, mas tem muito do mundo digital. E o digital, você sabe, é fake mesmo. Chove fake. E a gente, quando está na vida pública, você como homem público sabe que às vezes o falso pesa mais do que o verdadeiro na hora de uma campanha. O que falam de você não tem fundamento, mas as pessoas acabam apostando mais naquilo do que não realmente aconteceu, vão buscar conhecer o que aconteceu. Você enfrentou isso? Você enfrenta isso? Não, sim, sem dúvida. Contamina muito, né, o debate, as acusações, né? Para você tentar desconstruir isso, não é fácil. O estrago que faz uma fake news, né? Agora eu estava vendo agora de manhã, diz que a fake news que rola é que o Trump taxou o aço brasileiro porque o Lula falou uma coisa. Taxou o aço um mês antes do Lula falar que tinha que conversar. Então, assim... Aí as pessoas já pegam isso como verdade e já vão propaganda. Então, assim, tá difícil fazer política no Brasil. Mas eu confio muito, né, nessa situação. Se você atender a população, se você mostrar o teu trabalho... ainda você o caminho. É o caminho. E eu faço isso em Paraíso, né? Nós ganhamos 3 prefeituras só no Paraná na última eleição, 3, né? Paraíso e 2 lá na região metropolitana, não é metropolitana, né? Santa Maria do Oeste e uma cidade ali próxima de Ponta Grossa. 2 foram reeleitas, por quê? Porque mostraram um trabalho efetivo e tal. Com toda essa dificuldade, ainda a população enxergou que a vida dela melhorou e tal. Mas não é fácil. Em outros lugares, as fake news destruíram candidaturas importantes aí, né? Você está no seu 4º mandato, né? Claro que você não vai poder se reeleger para o 5º. Né? Talvez faça um sucessor, talvez não. Mas... quando que a gente sente que a gente tem que parar com a política? A política a gente não para nunca. Você pretende até onde? Veja, eu estou no meu 4º mandato, não sou mais candidato a prefeito. Né? Não, isso... Então, não. Sim, na próxima, mas na outra. Não. Agora, eu acho assim, né? Eu já ouvi o tão não de política. A gente tem que andar para frente, né? Eu não descarto uma candidatura, mas não mais para prefeito. Sei deputado. Lá, se surgir uma situação de deputado e tal, que eu possa ajudar a região mais de outra forma, né? Então, eu estou de olho no xadrez político da situação, né? Hoje, o nosso deputado federal era o Enio VR e ele foi para Itaipu. A Gleice foi para o Ministério. Então, o nosso deputado estadual é o Arilson. Possivelmente ele vá para a federal, aí abre uma janela de oportunidade. Vamos avaliar. Mas eu estou muito focado agora de entregar essas casas, entregar a UPA para melhorar a saúde. Estou muito focado no município. Mas a gente não descarta voos futuros, não. E quando se pensa em futuro, né, em expandir isso, implica sair um pouco da região e ser conhecido também fora. Você fazer política... É diferente a política local da política nacional? Tem que se preparar para isso também? É outro tipo de diálogo? O jogo é diferente, é mais pesado, né? Você tem que... hoje é difícil, porque você pega a nível federal, com a questão das emendas impositivas, quem está no mandato federal hoje leva uma vantagem gigantesca de quem não está. Porque tem um volume de emendas parlamentares, de atuação nos municípios, que é difícil você enfrentar. Certo. Mesma coisa no Estado. Quem já é deputado leva uma vantagem gigantesca sobre quem não é. Por quê? Porque está ali, né, levando os recursos. Então, assim, o jogo é duro, o jogo é diferente. Mas eu acho que
Tem que ser jogado. Tem que ser jogado, né? Se você se conformar com isso, nunca vai mudar. Então, eu falei em ser conformado. Você é um atuante, não é o seu caso. Existe o brasileiro é conformado. Você acredita que a gente às vezes se conforma com coisas que não devia? Falta uma mobilização para os brasileiros lutarem mais. Você acha que os brasileiros são descrentes do Estado e de representantes públicos? Gilson, é uma questão difícil, né? A extrema-direita consegue mobilizar. Nós já conseguimos muitas mobilizações, mas eu acho que hoje as pessoas estão um pouco cansadas dessa briga e às vezes com medo, né? Porque a extrema-direita implantou uma situação que qualquer posicionamento seu já vem críticas em cima. Então tem muita gente. Você acha que é meio caça às bruxas? Tem muita gente assustada, fala, não, eu gosto de você, gosto do seu mandato, mas eu evito de postar, porque se eu posto alguma coisa, se eu curto as suas coisas, as pessoas. Já vão me chamar de esquerda, de lulista. Então, muita gente fica assim. E é como que eu falei para você também no início, né? Essa questão sabe, de ter uma sociedade mais individualizada, mais individualista, muita gente hoje não quer saber, fala, não, vou cuidar da minha vida aqui e tal. E é ruim, né? Porque tem muita coisa para ser feita nesse país e a gente precisa muito, principalmente da juventude. Passei aqui hoje, vi essa galera imensa de jovens aqui na Unifatesc e tal. Essa turma precisava ter um pouco mais de interesse, de tentar. Além do que o país está envelhecendo, né, Beto? E a gente tem que se preocupar. Numa cidade pequena tem muito isso. A terceira idade cresce, tem que mudar a política pública em relação à terceira idade. Tem, né? Você está com um aumento da expectativa de vida grande, né? Você tem hoje, vai mudando. Então, assim. 100 anos aí vai ser a média. Hoje, a minha estrutura, eu já estou evitando já pensar em ampliar a estrutura educacional, porque o volume de crianças tem diminuído, né? Aí você tem que pensar o quê? Atendimento da terceira idade, saúde e tal. Então, assim, está mudando um pouco essa pirâmide aí geracional. Aí você precisa criar uma estrutura para as pessoas da terceira idade, que é uma lógica um pouco diferente do que uma cidade para criança. Aquelas creches que você zerou, você tem que trabalhar no sentido inverso, né? Tem que fazer creche idoso, né? Exatamente. Tem isso também, de criar espaço para eles. Tem um programa bacana do governo federal hoje, que é o que eles chamam de lar-dia, alguma coisa assim, né? São tipo de uma creche para idoso que ele vai durante o dia, passa o dia todo lá, com atividades e tal, e voltam para casa à noite, né? É um programa legal, eu tô de olho aí, vamos ver se a gente às vezes esbarra no porte da cidade, porque tem uma série de políticas dessas aí que são para cidades acima de 30, 50 mil habitantes, né? Mas, Vou encerrar com você com uma pergunta que eu queria muito te fazer desde o começo da sua conversa, né? Você foi prefeito, e prefeitos costumam avaliar mandatos, né? Você não terminou o quarto, mas 3 deles você já dá para você avaliar. Qual é a maior alegria de um homem público, no seu caso um gestor municipal? Qual foi a maior alegria sua? E qual a maior tristeza, Beto? Não sei se você quer responder pela tristeza ou pela alegria, pode escolher. Não, alegria não tem nenhuma dúvida, né? É você mudar a vida da pessoa. Quando você entrega a chave de uma casa popular para uma família, isso é um motivo de mexe com você, porque você está fazendo uma coisa que vai mudar a vida da pessoa. E a mesma coisa na questão da educação. Quando você entra numa formatura das crianças, que sejam 5 anos, na formatura do prézinho ou do ensino fundamental, que você vê com aquela criança que está lá, que, né, tem acesso a uma escola de primeiro mundo, que tem acesso a tecnologias digitais. Você está dando um futuro para ela. Um futuro para ela. Isso é fantástico. É fantástico. Isso é a maior alegria, né? E a tristeza? Rapaz, eu não posso falar de tristeza, né? Eu fico triste às vezes com essa questão da intolerância. Isso, né? Isso às vezes magoa a gente, né? De você estar caminhando nesse sentido, tentando fazer o melhor e de repente, né, em função de uma intolerância, de uma coisa, as pessoas falam, esse é um comunista, então isso dá tristeza, mas é muito pouco. Eu acho que o saldo é positivo. Você considera que compensa tudo isso? Compensou? Se você fizer uma avaliação assim, não, valeu, Gilson. Ô, Gilson, compensa sim, porque eu tenho comigo já desde muito cedo que eu tenho que devolver um pouco do que a vida me deu.
né? Seja economicamente, seja familiar, seja socialmente. Então, assim, eu quando te falei, estudei quase toda a minha vida na escola pública. Tive oportunidades que grande parte da minha geração não teve. Então, eu sinto que eu tenho que devolver isso para a sociedade, né? Então, a política... E você acha que as gerações de hoje têm muita oportunidade e não aproveitam, Beto? Acho sim. Você vê aqui, ó, nós acabamos de construir há pouco tempo, está aumentando aqui o Instituto Federal, maravilhoso. Magnífico mesmo. Né? Então, assim, hoje tem muita oportunidade. Está cheio de alunos, tentando se qualificar. Então, assim, hoje muita gente, né, a gente bate nisso, né? Mas muito pouca gente quer se dedicar mesmo, porque tem oportunidade se a pessoa se dedicar, mas infelizmente a gente não tem muito essa cultura ainda, né? Mas eu acho que está melhorando. Está melhorando. Prefeitos como você ajudam a melhorar. Oi? Prefeitos como você ajudam a melhorar. Não, estamos trabalhando. Aqui no Orfatece, a presença do Beto Visoto, e daqui a pouquinho quero agradecer ele, é porque a vida pública é feita de pessoas, com volta a dizer Weber, que têm vocação. Mas a vocação tem que ser direcionada para alguma coisa que vá além dos interesses do homem público, da pessoa pública. Tem que se mudar a vida das pessoas que se representam. Tem o jogo do poder, que tem que ser jogado, né, Beto? Mas ele precisa ter um resultado positivo para aquele que é o cidadão, aquele que escolhe, aquele que busca, se não ele, as gerações futuras ter uma vida melhor. E talvez homens públicos faltem daqueles que têm uma história, como o Beto tem, de participação, e é uma pessoa que se dedicou boa parte de sua vida a fazer uma cidade pequena ser diferente. Por mais que seja uma cidade pequena, as pessoas são importantes e elas precisam ser cuidadas. Beto, muito obrigado. Adorei te conhecer, adorei ter você aqui por perto, foi uma honra. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Ju, essa oportunidade de vir bater um papo aqui, falar um pouquinho da minha cidade, que eu amo muito, falar um pouquinho da nossa trajetória na política. E muito obrigado aí por me receber nesse espaço. A honra é toda nossa. Até o nosso próximo encontro.